Ações cinematográficas e bandidos com poder de fogo maior que o da polícia. Nas mãos dos criminosos, AK-47, AR-15 e .50. São fuzis de assalto de alta precisão e capazes de soltar rajadas de metralhadora e afastar os policiais que tentam se colocar diante da quadrilha. Os assaltos às transportadoras de valores em Campinas, Santos e Ribeirão Preto renderam 138 milhões de reais. O Brasil Urgente já tinha mostrado que os 3 ataques poderiam ter sido cometidos pela mesma quadrilha, com troca de alguns integrantes e aluguel de armas específicas para cada ação. Agora vem a confirmação. De alguma forma, por trás dos 3 ataques, está o primeiro comando da capital. A confirmação vem em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Um dos delegados do DEIC disse que os ataques são obra de um consórcio de quadrilhas com células que dividem cada parte do planejamento. Ao final das ações, o dinheiro é dividido. Anotações apreendidas com ladrões presos apontam que dos 48 milhões de reais roubados da Protege em Campinas, 2 milhões ficaram com o chefe do bando. Os outros envolvidos ficaram com 100 mil reais em média. Outra parte foi para pagar aluguel de armas, compra de munição e explosivos e outros gastos com estrutura. E 30 milhões de reais foram direto para o PCC. O jornalismo da Band apurou que o dinheiro serviu para a compra de pontos de venda de droga no estado. Esses grupos articulados, fortemente armados, já vêm agindo há muito tempo nesse eixo, principalmente de Campinas até Ribeirão Preto. Desde ataques a carros fortes, a caixas eletrônicos, agora nesses grandes pontos que concentram muito dinheiro. Muito dinheiro é alvo preferencial dessas quadrilhas. O coronel José Vicente é consultor em segurança. Ele reforça que é preciso bloquear a ação de bandidos que comandam a facção de dentro dos presídios. O crime está um pouco na frente. O problema é que nós não temos uma articulação de inteligência das polícias estaduais, inclusive as polícias militares, para poder dosar o seu patrulhamento, e também a Polícia Federal, que trabalha, tem responsabilidade de fronteira. E nesse vazio é que o crime cresce. O dinheiro que chega ao PCC serve para a compra de armas e drogas na Bolívia e no Paraguai e para financiar novas ações de grupos parceiros. A facção em si não comete os assaltos, mas financia a ação criminosa. Não está na hora de fazer um grande planejamento também para o crime organizado e para a segurança das fronteiras? Seria conveniente que houvesse também um trabalho mais intenso de inteligência junto ao sistema prisional, principalmente as lideranças dessas facções que estão presas. Elas não podem ter nenhuma comunicação com seus asseclas. Ações cinematográficas e bandidos com poder de fogo maior que o da polícia. Nas mãos dos criminosos, AK-47, AR-15 e .50. São fuzis de assalto de alta precisão e capazes de soltar rajadas de metralhadora e afastar os policiais que tentam se colocar diante da quadrilha. Os assaltos às transportadoras de valores em Campinas, Santos e Ribeirão Preto renderam 138 milhões de reais. O Brasil Urgente já tinha mostrado que os 3 ataques poderiam ter sido cometidos pela mesma quadrilha, com troca de alguns integrantes e aluguel de armas específicas para cada ação. Agora vem a confirmação. De alguma forma, por trás dos 3 ataques, está o primeiro comando da capital. A confirmação vem em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Um dos delegados do DEIC disse que os ataques são obra de um consórcio de quadrilhas com células que dividem cada parte do planejamento. Ao final das ações, o dinheiro é dividido. Anotações apreendidas com ladrões presos apontam que dos 48 milhões de reais roubados da Protege em Campinas, 2 milhões ficaram com o chefe do bando. Os outros envolvidos ficaram com 100 mil reais em média. Outra parte foi para pagar aluguel de armas, compra de munição e explosivos e outros gastos com estrutura. E 30 milhões de reais foram direto para o PCC. O jornalismo da Band apurou que o dinheiro serviu para a compra de pontos de venda de droga no estado. Esses grupos articulados, fortemente armados, já vêm agindo há muito tempo nesse eixo, principalmente de Campinas até Ribeirão Preto. Desde ataques a carros fortes, a caixas eletrônicos, agora nesses grandes pontos que concentram muito dinheiro. Muito dinheiro é alvo preferencial dessas quadrilhas. O coronel José Vicente é consultor em segurança. Ele reforça que é preciso bloquear a ação de bandidos que comandam a facção de dentro dos presídios. O crime está um pouco na frente. O problema é que nós não temos uma articulação de inteligência das polícias estaduais, inclusive as polícias militares, para poder dosar o seu patrulhamento, e também a Polícia Federal,
que trabalha, tem responsabilidade de fronteira. E nesse vazio é que o crime cresce. O dinheiro que chega ao PCC serve para a compra de armas e drogas na Bolívia e no Paraguai e para financiar novas ações de grupos parceiros. A facção em si não comete os assaltos, mas financia a ação criminosa. Não está na hora de fazer um grande planejamento também para o crime organizado e para a segurança das fronteiras? Seria conveniente que houvesse também um trabalho mais intenso de inteligência junto ao sistema prisional, principalmente as lideranças dessas facções que estão presas. Elas não podem ter nenhuma comunicação com seus asseclas. Ações cinematográficas e bandidos com poder de fogo maior que o da polícia. Nas mãos dos criminosos, AK-47, AR-15 e .50. São fuzis de assalto de alta precisão e capazes de soltar rajadas de metralhadora e afastar os policiais que tentam se colocar diante da quadrilha. Os assaltos às transportadoras de valores em Campinas, Santos e Ribeirão Preto renderam 138 milhões de reais. O Brasil, gente, já tinha mostrado que os 3 ataques poderiam ter sido cometidos pela mesma quadrilha, com troca de alguns integrantes e aluguel de armas específicas para cada ação. Agora vem a confirmação. De alguma forma, por trás dos 3 ataques, está o primeiro comando da capital. A confirmação vem em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Um dos delegados do DEIC disse que os ataques são obra de um consórcio de quadrilhas com células que dividem cada parte do planejamento. Ao final das ações, o dinheiro é dividido. Anotações apreendidas com ladrões presos apontam que dos 48 milhões de reais roubados da Protege em Campinas, 2 milhões ficaram com o chefe do bando. Os outros envolvidos ficaram com 100 mil reais em média. Outra parte foi para pagar aluguel de armas, compra de munição e explosivos e outros gastos com estrutura. E 30 milhões de reais foram direto para o PCC. O jornalismo da Band apurou que o dinheiro serviu para a compra de pontos de venda de droga no estado. Esses grupos articulados, fortemente armados, já vêm agindo há muito tempo nesse eixo, principalmente de Campinas até Ribeirão Preto. Desde ataques a carros fortes, a caixas eletrônicos, agora nesses grandes pontos que concentram muito dinheiro. Muito dinheiro é alvo preferencial dessas quadrilhas. O coronel José Vicente é consultor em segurança. Ele reforça que é preciso bloquear a ação de bandidos que comandam a facção de dentro dos presídios. O crime está um pouco na frente. O problema é que nós não temos uma articulação de inteligência das polícias estaduais, inclusive as polícias militares, para poder dosar o seu patrulhamento, e também a Polícia Federal, que trabalha, tem responsabilidade de fronteira. E nesse vazio é que o crime cresce. O dinheiro que chega ao PCC serve para a compra de armas e drogas na Bolívia e no Paraguai e para financiar novas ações de grupos parceiros. A facção em si não comete os assaltos, mas financia a ação criminosa. Não está na hora de fazer um grande planejamento também para o crime organizado e para a segurança das fronteiras? Seria conveniente que houvesse também um trabalho mais intenso de inteligência junto ao sistema prisional, principalmente as lideranças dessas facções que estão presas. Elas não podem ter nenhuma comunicação com seus asseclas.